Bom dia, meninos do sétimo ano A da Escola São Francisco. É com muita satisfação. Estou aqui mais uma manhã de sexta-feira para apresentar essa videoaula para vocês verem um conteúdo novo, aprender, acompanhar no seu livro aí, resolver as atividades no caderno, tirar uma fotinho e mandar para nós lá no grupo sétimo ano A, ok? Aula de Geografia, sexta-feira, como vocês sabem, pela manhã, às 7 horas aqui. Já preparada essa aula para vocês aí no sétimo ano A. É o professor Dinga aqui, de Geografia. E eu quero dizer para vocês que se animem, porque a vida é bela. Continue assim. Dinga, o que é que nós vamos estudar? O que, Dinga, o que é? O que é? Meus filhos, nós vamos estudar um conteúdo do nosso livro, tá bom? Cadê o conteúdo, Dinga? Cadê o conteúdo? Tá aqui seu livro. Achou? Então, vou aumentar aqui, né? Vou aumentar aqui o zoom, dar um zoom aqui para aparecer para vocês. Certo? Processo de industrialização. Aqui, gente, a partir do ano de 1850 até os dias atuais, a industrialização no Brasil levou as pessoas a correrem do campo para a cidade. Tanto é que nós temos hoje no Brasil cidades como São Paulo, de 12 milhões de habitantes, mas São Paulo e região metropolitana com as cidades coladas nela são mais de 18 milhões de habitantes, tá bom? Só para você ter uma ideia como é que está a quantidade de pessoas concentradas nessas cidades, né? Então, isso aconteceu porque a industrialização levou a oportunidade de emprego nas cidades. Então, levou o povo para a cidade, tá certo? Então, vamos aqui. O processo de industrialização foi acompanhado do crescimento populacional urbano, o aumento de fluxos populacionais e investimento em transporte e comunicação, por exemplo, que visavam promover a integração do território brasileiro. Analisa o infográfico a seguir. O infográfico é que ele mostra muitas informações de como é que se desenvolveu a industrialização no nosso Brasil. 1850 a 1930, início do processo de industrialização, bens de consumo duráveis, produtos que se desgastam e deterioram, por isso precisam de consumir rapidamente, como alimentos e roupas, remédios e produtos de higiene e perfumaria. Máquinas utilizadas na produção eram importadas, tá certo? Produção industrial foi aqui em 1931 a 1955, começou a produção industrial. Aqui em 1956 a 1967, o governo federal estimulou a entrada de multinacionais. O que eram multinacionais? Por exemplo, as fábricas de automóveis no nosso Brasil, elas não são fábricas brasileiras, tá? São fábricas multinacionais. Por exemplo, a Volkswagen é uma fábrica de carro e é brasileira. Se pesquisei, por favor, me diga depois. É uma fábrica genuinamente brasileira. A fábrica de celular Samsung, celulares em Samsung, todo mundo tem um de vocês aí. A fábrica da Samsung é uma marca nacional? É? Ou é uma multinacional? Aonde é que tudo isso é fabricado? Observe aqui esse desenho aqui nesse código de barra. Made in China ou Made in China. Made in China. Vocês já pensaram? A maioria das coisas hoje são fabricadas na China. Então, a industrialização está muito moderna, muito avançada. Tá bom? Continuando. Na página seguinte, eu quero passar aqui. Transporte e comunicação. Certo? Transporte e comunicação. Transporte e comunicação é na página 658. Perfeito, página 58. Estou com o livro de vocês aqui, ó. Estou acompanhando com o livro. Tem um livro aí no computador, mas eu estou com o meu aqui, ó. Sétimo ano, espaço interação. Show de bola. Então, vamos lá. Transporte e comunicação. As redes de transporte e comunicação são muito importantes na organização econômica e integração dos territórios dos países, pois são infraestrutura das quais depende a indústria, a agropecuária, comércio, turismo e outras atividades, possibilitando a distribuição dos bens e a circulação de informações e pessoas. Observe o mapa a seguir. Esse mapa aqui, gente, ele tem as ferrovias, rodovias e o fluxo de pessoa e de produto que é transportado através dessas coisas aqui, certo? Então, eu quero que vocês analisem esse mapa, porque nós vamos responder a atividade a partir dele.
Como assim? Diga, que atividade? Está aqui, ó, da 1 a 3. Página 58, atividade da 1 a 3. Copia no caderno. Coloca a resposta, você mesmo, manda a foto lá no grupo do WhatsApp, ganha a sua nota. E ganha também o conhecimento. Veja aqui que essa interpretação desse mapa aqui contém muita informação boa. Vou até trazer mais para a próxima aqui. Olha só. Diz assim, a 1. Que sistema de transporte está representado no mapa? Então você olha lá nos mapas lá e veja lá que sistema de transporte estão representados aqui nesses mapas, viu? Então você é bem facinho. 2. Compare as rodovias e estradas com ferrovias, ferroviária, ferrovias. Qual delas é a mais extensa? Aí você vai olhar, comparar, vai entender. Ferrovias ou rodovias são mais extensas no Brasil? Qual é que representa a ferrovia? Qual que representa a rodovia? Observe aí, tem aí no mapa. Tem a legenda também para acompanhar. Analise o mapa e converse com os colegas. Há um padrão de distribuição da rede de transporte no Brasil? Há um padrão de distribuição? É bem distribuído em todos os locais do Brasil, as redes de transporte? Sim ou não? Resposta pessoal de vocês. Aí temos aqui, pessoal, a continuação é a seguinte. A rede de transporte vem sendo implantada no Brasil de acordo com a organização das atividades econômicas e das tecnologias disponíveis. Observe, além do tempo, dos principais sistemas de transporte implantados em cada período. Primeiro, gente, apareceu lá no século XVI ao XIX o transporte de tração animal. Está aqui representado neste primeiro gráfico aqui, nesse primeiro quadro. Tração animal, pessoas, são cavalos, carroças, carros de boi, que foram os principais meios de transporte usados no período. A integração do interior feita a caminhos de trilhas abertos pelos indígenas. E também por navegação fluvial por meio de embarcação e nos cursos dos rios que são navegáveis. Por exemplo, o Rio São Francisco é um rio navegável. Ferrovias. Surgimento de máquinas a vapor, a malha ferroviária brasileira começou a ser construída na região sudeste, expandindo-se posteriormente para a região sul e nordeste. Nas grandes cidades surgiram primeiro bondes a vapor elétricos. O número de portos para exportar a produção nacional começou a aumentar. Aqui vocês sabem que nossa cidade passa uma linha férrea. Passa o trem todo dia? Então, a ferrovia onde passa o trem. Linha de ferro, ferrovia, onde passa o trem. Nossa cidade passa? Passa. O trem da nossa cidade, ele leva passageiro ou ele leva mercadoria? Hã? Olhe nos meus olhos. Responda você mesmo. Então pesquise. Fique só esperando o professor, não. Ora. Rodovias. A partir do final dos anos 1950, a indústria automobilística passou a se desenvolver e as rodovias passaram a ocupar um posto principal no sistema de transporte nacional. Caíram os investimentos na maioria da malha ferroviária, além dos portos e hidrovias. Os aeroportos passaram a compor o sistema de transporte. Hoje em dia as pessoas viajam muito de avião, tá bom? Tem também os meios de comunicação. Observe aí comigo. Ao longo do tempo, os meios de comunicação também desempenharam ainda desempenham um papel fundamental na integração nacional. No processo de formação do território brasileiro, a expansão do meio de comunicação ocorreu de forma semelhante ao dos meios de transporte. As áreas com maior circulação de pessoas e bens e capitais foram as primeiras a receber infraestrutura e implantação de uma rede de comunicação mais abrangente. Entre os séculos XVI e XVIII, a comunicação era feita basicamente por meio de correspondências transportadas por mensageiros a cavalo, no caso era cartas escritas à mão. No século XIX, a metade do século XX, o telégrafo foi o equipamento mais utilizado, sendo substituído posteriormente por telefone, rádio e televisão. Vocês conhecem telefone, rádio e televisão que nós usamos hoje todo dia. Em 1990 a 1930, Marechal Cândido Rondon liderou expedições para realizar obras de infraestrutura e comunicação no interior do Brasil. Nesse período, as linhas de telégrafo foram instaladas no estado de Mato Grosso, Goiás e na região amazônica. Atualmente, rádio, televisão, telefonia são os meios de comunicação que contribuem enormemente para a integração do território nacional e para o fluxo de informações e para a realização de atividade do dia a dia de diferentes setores da economia. Telégrafo, tem explicação o que é telégrafo aí, tá bom? Vamos à página seguinte para não perdermos tempo, não ficar um vídeo longo demais. Aí tem os fluxos populacionais. Diga, você vai passar o que desse tempo? Tem que entender o que é o fluxo populacional. Existe a migração interna de 60 a 70 no primeiro mapa,
e a migração interna de 70 a 80 no segundo mapa, de 1970 a 1980. Então, vocês vão entender que as pessoas migram e migravam naquela época, de 1960 até hoje, principalmente do Nordeste para o Sudeste. Rio, São Paulo, Brasília, apesar de Brasília não estar no Sudeste. Brasília é Centro-Oeste. Faz parte do estado de Goiás, tá bom? Então vamos lá. As atividades econômicas tiveram um papel importante na ocupação do território brasileiro e nos fluxos populacionais. A partir da década de 1950, as atividades econômicas ganharam reforços importantes, como políticas públicas de investimento em grandes obras rodoviárias, projeto de exploração mineral e da ocupação da Amazônia, construção de Brasília, entre outros, que contribuíram para o aumento da migração interna, ou seja, do deslocamento de pessoas de diferentes lugares do Brasil, geralmente em busca de trabalho e melhores condições de vida. Então, nós estamos no Ceará, que é o estado que viaja muita gente para fora do nosso estado, chamada migração interna. Interna para onde? Porque vão para locais dentro do próprio Brasil, ok? No período de 1960 a 1970, os principais fluxos migratórios originaram-se da região Nordeste. Milhares de nordestinos migraram principalmente para a região Sudeste, atraídos pelas atividades ligadas à indústria. O Norte, atraído pelas novas agrícolas e a pecuária pelos garimpos, pela implantação de indústrias, principalmente Manaus, Amazônia. E no municípios vizinhos, na região Sul, também saíram muitas pessoas em direção à região Centro-Oeste, atraídas pelas novas áreas agrícolas. Essas pessoas saíram muito do Sul para essa região. Está aqui o mapa dizendo aqui, é só observar o mapa vai mostrar a seta ponta de onde saiu as pessoas para outra região, onde eles foram tentar melhores condições de vida, tá certo? Continuando, em 1970 e 80, a região Nordeste manteve sua liderança de fluxo migratório em direção ao Sudeste. Entretanto, aumentaram o deslocamento de imigrantes que deixaram a região Sudeste e o Sul em direção à região Centro-Oeste e Norte, atraído pelo baixo preço das terras, contribuindo com a expansão do povoamento, o desenvolvimento do cultivo de soja e criação de bovinos. Então, as pessoas são para o lugar por interesse financeiro, tá bom? Vamos continuar aqui. A partir de 1980, verificou-se que a redução da migração entre as regiões brasileiras e os fluxos migratórios ocorriam principalmente do campo para a cidade e dos municípios para outros, no interior das regiões. Dessa forma, pessoas do interior do Ceará, por exemplo, migravam para a capital Fortaleza e para municípios próximos. Desde o ano 2000, o principal movimento que se caracteriza são as migrações internas, é a chamada migração de retorno. Migração de retorno, pessoal, quer dizer que muitas pessoas retornaram ao seu local de origem, saindo, por exemplo, do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, e principalmente de São Paulo, retornando para o Nordeste. Está aqui este mapa para representar isso, certo? E abaixo desse mapa aqui tem a atividade da 1 a 3, que você vai copiar no seu caderninho na página 61 e vai responder, tirar uma foto e mandar para nós aqui, para nós podermos responder aqui, beleza? Eu vou tirar uma foto aqui da atividade de manhã, aqui vou mandar para vocês, depois que vocês assistirem esse videozinho explicativo, falando sobre esses temas principais, que é transporte, comunicação e fluxos populacionais, e vocês vão responder essa atividade e vão tirar nota 10, tá bom? Espero que vocês façam, porque a nota de vocês está dependendo dessas atividades, certo? Não diga que essas atividades não valem de nada, não. Não diga isso, pelo amor de Deus. Eu estou trabalhando aqui com um livro didático, junto com vocês, faço minhas videoaulas com todo amor e carinho, peço que vocês façam as atividades, tirem as fotos e deem retorno, para depois me dizer que eu fiquei com nota baixa e que é perseguição do professor. Pelo amor de Deus, me ajude, pessoal do 7º ano A. Obrigado, bom dia e bons estudos.